Olá, paz e bem para o teu coração, paz e bem para a tua vida, paz e bem para o teu espírito. Que você esteja em harmonia nessa tarde, se juntando conosco, comigo é Isa, que nós estejamos em plena sintonia de graça e de paz e que os nossos olhos sejam cheios de luz. Olá, paz e bem para todo mundo, uma boa tarde, um bom dia. Que o Espírito do Senhor nos invada, nos enche, preencha e que tenhamos os olhos e o olhar de Deus. É uma graça abundante estarmos juntos nesse momento, mais uma vez, completando a graça a cada dia. E é tão interessante, assim, a palavra fala assim, duas situações que nos chamam a atenção. Primeiro, Deus diz em Apocalipse, lá em capítulo 6 e em outras passagens, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Né? Então o Espírito Santo vem inundar-nos, fazer a sua obra de misericórdia em nós. Fazer-nos sentir-nos no chão, que somos seres humanos limitados e que precisamos dessa força, dessa graça e que precisamos beber dessa água. Aí, essa palavra me vem à minha mente quando o próprio Deus fala através do profeta Isaías. Todos vós que estáis sedento, vinde ao nascente das águas. É tão interessante. Vinde beber, veja, venha ao nascente das águas. Aí me remete uma outra passagem, né? Quando a samaritana vai ao poço de Jacó. Aí ela vai lá para buscar água. Ela quer beber água. Ela precisa de água. Mas ali ela tem uma surpresa tremenda. Aí ela encontra com o bom pastor. Aquele que faz a voz soar aos ouvidos, aquele que tudo pode e que jamais ela imaginava, era Jesus, Deus. Quando ela vai ali pegar água, ele diz para ela, tu viesses buscar água, mas a água que eu vou te dar, você não vai ter mais sede. E o que eu quero dizer com isso? Constantemente, durante o dia, nós bebemos água. Nós estamos sempre, a gente bebe aquele copão maravilhoso de água, né? Quando estamos com sede. Tempo depois estamos nós de novo no filtro, abrindo a torneirinha, mais um copão de água. Dá um tempo depois, olha a sede de novo, vamos beber água. O que eu quero dizer com isso? Todo sábado, Jesus nos chama a beber água. Às 5 horas da tarde, ele tem marcado conosco. Quero dar água, vocês estão com sede? Minhas ovelhas têm sede. E eu digo, Edinho, tenho sede, Isadora? Tem sede. Nós viemos beber água. É isso que o Senhor faz conosco e fará conosco, está fazendo conosco. Está nos dando água. Para quê? Para matar a nossa sede. Que sede? Sede de paz, sede de alegria, sede de vida, sede de amor, sede de bênção. Qual é a sua sede? Eu sei qual é a minha. Eu tenho sede de Deus na minha alma. Eu tenho sede de Deus na minha vida. Porque eu sei que se Ele estiver comigo, nada me falta. Tudo é completo. Nada vai ficar em vão. Tudo se faz. E nesta tarde, o Senhor, no tema da live de hoje é, Isa? Olharemos para Deus e teremos vida. Olharemos para Deus e teremos vida. É pertinente, maravilhoso o tema da live de hoje. Olharemos para o Senhor e teremos vida. Por isso o Senhor vem falar, né, a palavra que fica como chave, olhar, né? Como é que estamos olhando para o Senhor? E aonde está o Senhor? Como aquele que diz, aonde está Deus? Aonde tu estás, Senhor? Ele diz, eis-me aqui.
Ah, que lindo. Eis-me aqui, como ele diz o profeta Isaías, né? No capítulo 55, não é? Quando ele diz que aquele que busca será saciado de toda a sede. Porque ele se deixa encontrar, diz ele. Ele se deixa encontrar por aquele que o busca. Olha que interessante. Então Deus está se deixando encontrar e está sempre deixando encontrar na nossa vida, por aquilo que nós queremos. Aí ele nos chama no Evangelho de São Mateus e você diz, nossa, eu conheço. E como você conhece essa passagem? Eu tenho certeza. O capítulo 6 do Evangelho de Mateus, você deve já ter ele de cor. Se não tem ele, pelo menos uma passagem nele você tem, que é quando ele fala da oração do Pai Nosso, quando ele fala das aves dos céus, os lírios do campo, quando ele manda buscar o primeiro lugar o reino, quando ele mostra a forma da plantação, quando ele fala de Salomão, e ele fala nessa passagem. No capítulo 6, no versículo 22, 23 de Mateus 6, e depois nós vamos dar um pulinho para 1 Pedro 3, versículo 12. Então são 3 versículos que o Senhor nos chama a atenção nessa tarde. 3 versículos que o Senhor chama para que nós tenhamos ou estejamos em intimidade com Ele. Repito, se nós bebemos água várias vezes por dia, ou bebemos uma vez, assim também é a palavra. Deus nos dá como água. A samaritana foi buscar água, repito, e Jesus disse, a água que eu vou te dar, você não vai ter sede. E Jesus começou a falar com ela de coisas da vida dela, de situações da vida dela, e ela foi enchendo, e a samaritana mudou de vida. Quantas pessoas mudaram de vida e mudam de vida por ouvir a palavra? Eu quero dizer a você, a minha vida mudou. A minha vida mudou. Eu não virei um bitolado, um careta, ou até mesmo um fanático, não. Eu digo para você que eu hoje sou muito mais feliz do que eu era no passado. Não é do que eu era. Porque eu estava no mundo, mas não conhecia verdadeiramente como era o Senhor. Hoje eu me divirto, vou, jogo bola, brinco, corro, faço curso, ginástica, passeio, vou à praia, vou em vários lugares, mas eu procuro estar controlando a minha mente, os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas ações. Sou mais feliz porque vejo verdadeiramente quem são as pessoas que me cercam. A felicidade começa a se tornar mais completa, porque eu estou bebendo da água. E hoje, às 5 horas, todos os sábados, o Senhor traz uma jarra de água e Ele vai dando água para nós. Né, Isadora? Sim. Você tem sede? Sim, tenho sede do Senhor. E Ele vai nos saciando essa sede em todas as lives e todos os dias, quando nós paramos para deixarmos ser saciados, quando o buscamos. Exatamente. E é por isso que quando diz que a palavra do Senhor é o alimento, não é? Ela alimenta, ela fortifica, ela restaura, reanima. E todo aquele que é levado pelo lado racional e que não busca a palavra, ele começa a entrar numa forma de declive na sua vida, não é? Ele não entra num processo de aclive, de subida, de ascensão, declive. E muitas vezes de baixo para mais baixo, para mais baixo, e não sabe explicar por que a vida muitas vezes é um vazio. Quero dar um abraço aqui à minha prima, Eudália Dourado. Um beijão, amiga, prima, irmã. Que Deus esteja com você e você esteja conosco nessa tarde. Saudades, muitas saudades. Então o Evangelho de Mateus, no capítulo 22 e versículo 23, diz assim o Senhor. O tema da live é? Olharemos para Deus e teremos vida. Olharemos para Deus e teremos vida. O Senhor vai falar do olhar nessa tarde. Cada live ele vem com um tema diferente, trabalhando no nosso coração. E hoje no capítulo 6, versículo 22 e 23, e depois 1 Pedro 3, versículo 12, 3 versículos da Bíblia, o Senhor abre um campo de entendimento para nós, para que nós possamos orar nessa tarde e estarmos sendo abençoados através desses 3 versículos. Diz
o Senhor. O olho é a luz do corpo. O olho é a luz do corpo. Ah, Isadora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que coisa mais linda. O olho é a luz do corpo. É muito interessante olharmos. Se o teu olho é são, todo o seu corpo será iluminado. Se o teu olho estiver em mau estado, todo o seu corpo estará nas trevas. Se a luz que há em ti são trevas, quão espessas serão tais trevas? Deverão ser tais trevas. Em 1 Pedro 3,12 diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os seus justos, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos às orações, mas a força do Senhor está contra os que fazem o mal. Veja que coisa linda. Os olhos do Senhor estão sobre o justo e seus ouvidos atentos sobre a oração do justo. E é tão interessante que vem dizer aqui, o olho é a luz do corpo. Existe um provérbio popular que diz assim, que o olho é a janela da alma. O olho é a janela da alma. Né? Se a casa tem uma porta, a porta tem uma janela. Às vezes a pessoa não quer olhar pela porta e abre a janela. Né? O olho é a janela da alma. E a janela é o olhar que a gente olha só para ver o que é. Não é a porta, não é para entrar. É para olhar o que está acontecendo. Pela janela, muitas vezes, tem até os mexericos, né? Pelas janelas. Então veja, o olho é a janela da alma. Porque vem aqui, o olho é a luz do corpo. Se o teu olho for são, e é interessante olhar que o Senhor vem trazendo uma forma medicinal, científica, de uma ciência de medicina, falando que os nossos olhos precisam de cura, que os nossos olhos precisam ser restaurados. Porque ele diz, olha, se o teu olho todo, se o olho é são. Então, por que ele diz é são? Porque existe toda uma possibilidade de olhos serem doentes. Porque existiam olhos doentes, não só a questão da cegueira dos cegos que Jesus curou, mas existia uma questão da cegueira, como o cego de Betsaida, que Jesus curou. E Jesus curou primeiro o coração do cego para depois curar a cegueira dele visual. Portanto, nós olhamos a palavra nesta tarde, está dizendo aqui, ó, se o teu olho é são, todo o seu corpo será iluminado. Então, quer dizer, por que muitas vezes, e por que explicar, se muitas pessoas não têm os olhos são? Por que muitas vezes os olhos estão em mau estado? Os olhos não estão bem. Por que muitas vezes nossos olhos nos traem? Não está num estado de que ajuda, que vivifica. Por que os nossos olhos muitas vezes não nos ajuda a entender e a compreender muita daquilo que estamos vendo ou achamos que estamos vendo? Por isso o Senhor nessa tarde ele vem nos ensinar e mostrar para nós. Porque ele diz, se o teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo anda às trevas. É tão interessante entender que o olho é a luz da vida. É importante compreender que Deus já está mostrando aí que o nosso olhar, ele nos traz vida. Que muitas pessoas, quando olham para a situação, para a vida, sentem medo. Se for doente, ele precisa de médico. E o médico propício, primeiro, não é? Que precisamos buscar para um bom entendimento, quando ele vem dizer aqui, o olho é a luz do corpo. É porque existe a possibilidade, como existia já na época, muitas pessoas, apesar de estarem vivos, de ter visões plenas, não via as coisas como deveriam ser vistas. Não tinham olhos verdadeiramente claros, límpidos, para aquilo que era real. Os olhos eram muito mais voltados para aquilo que era ruim, que era doente. É isso, Isa? Sim, os olhos eram voltados para situações que não condiziam, que não iluminavam, que não curavam, não deixavam
as pessoas serem saudáveis, era o olhar da ganância, o olhar da ira, do ódio, dos ciúmes, do ter, do poder. Era um olhar das trevas, né? Era uma luz das trevas, porque o Senhor fala, né, que se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser essas trevas. Então, se o olho é a luz do corpo, se é por ele que somos iluminados, o que estamos olhando? Como estamos olhando o outro, as situações, como estamos enxergando as coisas. Então, muitas vezes, quando nós olhamos as situações e vemos elas nubladas, elas sombrias, elas apagadas, muitas vezes são os nossos olhos, porque nós nos deixamos contaminar, nós nos deixamos adoecer. Nossos olhos estão doentes, assim como na época que o Senhor nos traz isso, os nossos olhos estão doentes. Então nós precisamos que o Senhor, o médico dos médicos, venha e cure os nossos olhos, para que enxerguemos as situações de forma sadia, de forma saudável, de forma limpa, de forma clara, para que a luz seja perfeita, para que a luz seja a luz do Senhor, a luz que ilumina o nosso ser. Perfeitamente, por isso que esse provérbio é verdadeiro, que os olhos é a janela da alma, não é? Muitas vezes nós somos levados, por sermos assim, somos seres humanos, e muitas pessoas não se veem como ser humano, acham que tem o poder, que pode tudo, que conhece tudo e que vê as coisas totalmente claras e límpidas como elas são. Sim. Esquecem das suas fraquezas humanas, não é? Às vezes o nosso olhar nos leva a fazer a impressão errada de situações, não é? Vemos aquilo que não é. Quantas vezes já aconteceu, não é? Eu digo comigo, lá no passado eu olhava aquela pessoa e falava assim, nossa, não vou, essa pessoa não me entra. Essa pessoa parece que não vai, não entra, tem alguma coisa errada, eu não fui com a cara. E tinha aquela mania de olhar e às vezes num lugar, numa festa, ou então, enfim, olhava a pessoa e não ia com a cara. E às vezes ali estava no meio, as pessoas chegavam, se apresentavam, não foi. Então eu achava muitas vezes que a pessoa era alto demais, autossuficiente demais, achava que a pessoa estava querendo se aparecer demais, ou achava que... Então até uma forma pejorativa. Aí um tempo depois, dentro de uma convivência, a gente olha e fala, nossa, sabia que eu fazia uma ideia errada de você? Sabia que eu pensava, nossa, mas o quê? Não sei, você é diferente. Eu achava que você era eu não imaginava que você era assim. Eu fazia uma ideia de você totalmente errada do que como eu vejo hoje. Eu achava que você era autossuficiente. Eu achava que... A pessoa começa a mostrar, a pessoa, nossa, mas eu passei essa imagem para você. Eu passei essa imagem. Nossa, então, de repente é uma coisa... A pessoa começa a se preocupar. Quantas pessoas já aconteceu isso? E começa a se preocupar porque o nosso olhar, muitas vezes a fraqueza do olhar, faz com que nós vemos as pessoas e começamos a fazer uma ideia diferente das pessoas. Fazer uma ideia daquilo que a pessoa de repente não é. Por isso que Deus vem dizer na primeira carta de São João, na epístola de São João, ele diz que aquele que diz conhecer Deus, eu digo isso porque muitas pessoas se intitulam cristãos da igreja, que não sei o que da Bíblia, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu isso, aquilo, mas de repente começa a fazer acepção de pessoas, entra num processo de discriminação, e às vezes nem por palavras, às vezes no próprio olhar, não é? Já começa a repudiar e a se afastar, ou eu não aceito essa pessoa porque ele faz parte dessa doutrina, disso, ou faz parte daquilo, frequenta aquele lugar porque é isso, e eu começo a olhar que os meus olhos estão enfermos. Por isso que eu gosto da passagem do cego de Betsaida. Quando Jesus passou pela aldeia, trouxeram o cego para ele. Jesus pegou o cego pela mão e levou bem longe daquela aldeia. Lá longe, ele pôs as mãos e olhou, pegou saliva, passou nos olhos do cego e disse, o que você vê? Ele disse, eu vejo homens como árvores que andam. Veja,
Então ele não estava curado, Jesus tinha tocado nos olhos dele. Ele vejo homens como árvores que andam, ele não via distintamente. Era isto que ele vivia naquele meio. Por quê? Porque no segundo momento Jesus impõe as mãos sobre ele. Aí ele falou, e agora? Vejo tudo distintamente, Senhor. Aí Jesus fala para ele assim, então vai para a tua casa e não volta mais nessa aldeia. Então muitas vezes nós vivemos numa aldeia, num tempo fechado, no nosso mundo, não é? Às vezes certas pessoas que já são contaminados do olhar, pessoas cheias de ranço, cheias de invejas, de ciúmes, cheias de fofoca, de olhares ruins, como uma live que eu fiz, nós fizemos há uns 8 meses atrás, não é? O olhar do mal, não é? Então tem pessoas que têm esse olhar ruim e acaba contaminando outros. Então Jesus fala para o cego, vai para a tua casa, não volta mais nesse lugar, vai viver uma nova vida, volta para junto dos seus, vai ter um novo convívio. Por isso, a palavra é clara quando diz a primeira epístola de São João, para aqueles que se intitulam cristãos, para nós, o Senhor está dizendo, aquele que diz conhecer Deus, que estar com Deus, que faz suas orações, mas não aceita o seu irmão, mas tem um olhar ruim para o seu irmão, é mentiroso. Jesus a palavra do Senhor é taxativa. O João ele deixou claro aquilo que Jesus fala no Evangelho de Mateus 6, 5, 6 e 7. A questão do olhar, ele é poderoso. O olhar é poderoso. Muitas pessoas não trazem isso para dentro de uma verdade no coração. Os nossos olhos têm um poder tremendo de transformação na nossa vida. Mas isso quando nós tomamos posse da verdade que está em nós. Por isso que Jesus, quando trazem para ele Bartimeu, no meio do caminho, Jesus encontra e está um cego. O cego tomou uma decisão. Ele ficou na beira do caminho e falou, Jesus, ele vai passar por aqui. Ficou, e Jesus estava indo para Jerusalém, passando por Betsaida, passando por Jericó e Betsaida, ele ia passar e ia para Jerusalém. E Jesus, no caminho ali, o cego começa a gritar, mandaram ele parar, e ele gritava mais alto, Jesus parou e disse, trazer ele para mim. Diz a palavra que o cego largou a capa que ele tinha, saiu meio, imagina um cego, não é? Jesus chamou, imagina ele sair. Aqueles que mandaram ele calar, estavam dizendo, imagina, é por aqui, segurando. Quando ele chegou perto de Jesus, ele falou assim, o que você quer que eu faça para você? Veja, como é interessante, Jesus sabia que ele era cego. Jesus sabia que ele era cego, mas olha a pergunta pertinente. Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu faça? E o que ele responde? Eu quero ver. Ele responde para o Senhor, eu quero ver, Senhor. Mas é óbvio que Jesus sabia que ele precisava ser curado da visão. Mas Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu faça? Eu quero ver. E ver o quê? Quantas pessoas, apesar de ter olhar bom, as vistas boas, mesmo usando óculos como eu enxergo, é para dar uma ajudada, não é? Mas quantas pessoas Jesus vem dizer, você quer ver? Você quer ver a alegria que não está acontecendo, a paz que você tanto busca? Você quer ver sair fora desse medo, dessa opressão, depressão? O que você quer ver? Quer ver as bênçãos? Quer ver as portas abrindo para você? Seja na vida espiritual, material, profissional, familiar, social, sentimental, ou na saúde? Você quer ver isso? Por isso, Jesus vem falar que precisamos de uma cura interna. A cura do globo ocular lá dentro. Muitos olhos hoje nas clínicas, grandes clínicas, a ciência está sendo avançada, abençoada por Deus, existe já cirurgias de visão, troca de córneas. Por quê? Porque exatamente isso, o Senhor vem moldando as coisas, dando ao homem sabedoria. Como Bartimeu, nós perguntamos, queremos ver, Senhor. Na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 16, diz que o olho mau, no versículo 16 do capítulo 2 da primeira epístola de João, que o olho mau, que o olho ruim, ele é a soberba do homem. O olho mau, ele traz soberba para o coração. O que quer dizer isso? Uma pessoa do olhar ruim, ele enche o coração de orgulho, de altivez, de achismo. Eu sou, eu posso, eu mando, não preciso de ninguém, eu sei fazer.
acha que tudo pode. É a soberba, a autossuficiência. Não se vê como uma pessoa que necessita de uma convivência. Vem na carta de Tiago, lá na carta de Tiago, no capítulo 4 de Tiago, no versículo 2, vem deixar bem claro. O olho, ele cobiça. Os olhos têm um sentimento de cobiça, muitas vezes, para o elevado. Ele não tem um olhar de esperança. Mas do já, eu quero, eu posso, tem que ser assim. É chamado o olho grande. Muitas pessoas, apesar de ter olhos, visões perfeitas, andam no mundo como cegos. São cegos, é isso, Isa? Sim, e ficam tão cegos pelo julgamento, pela ira, pela inveja, pela ganância. Uma cegueira que é espiritual, mas que afeta diretamente os nossos olhos humanos, nossos olhos carnais. Porque está muito relacionado. Nós começamos a enxergar as coisas assim como o nosso coração está enxergando, como o nosso coração está vendo as coisas. Então temos que deixar para lá, deixar para trás os olhos do julgamento, da inveja, da ira, do ódio, da ganância, porque muitas vezes, além de nos atrapalhar, nós atrapalhamos o outro. Nós acabamos atrapalhando o processo do outro, o trabalho do outro, com as nossas intenções e decisões impensadas, que são impensadas por causa dos nossos olhos do eu, que são focados no que eu tenho que fazer, no que eu quero, na minha prosperidade. Então temos que ter um olhar assim como o de Cristo, um olhar de paz, de amor, de compaixão, de humildade, de sobriedade, de colocar-se no lugar do outro. Então temos que exercitar e entender que esses olhos maus, esses olhos ruins, esses olhos em trevas, que são os olhos do julgamento, da inveja, da ira, do ódio, da ganância, entre outros, que podemos pensar, narrar, estar. Principalmente o olho do julgamento, como você trouxe, né? Quantas vezes nós olhamos para alguém e julgamos ela pelo como ela se apresenta, pelas roupas, pelo cabelo, pela forma que ela se locomove. Nós julgamos o outro sem saber, né? Então nós deixamos de lado e nós botamos em evidência a aparência e deixamos de lado o que realmente importa, que é aquilo que está dentro, é o caráter, é a conversa, é os sentimentos, é o bom coração da pessoa. Então quando nós olhamos e temos esse olhar de julgamento, nós não pensamos e vemos e refletimos numa coisa que o Senhor vem nos trazer em Mateus 7, de 1 a 5, quando ele fala: não julgueis e não sereis julgados. Então que nós não julguemos o outro, para que não sejamos julgados de volta. Porque é como aquele ditado, a gente atrai o que a gente planta, a gente vai colher o que a gente planta, né? Vem para nós o que nós também estamos dando para o outro, para a outra. Então se nós só estamos plantando julgamentos, falsas análises do outro, e julgando, nós vamos colher esse julgamento também. Então não julgueis para não serem julgados, porque do mesmo modo que julgardes, serás também vós julgados. E com a medida que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Então com a medida que nós estamos medindo o outro, que é pelo nosso olhar que está nas trevas, nós também vamos ser medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está nos seus. Então nós vemos os defeitos do outro, né? A palha nos olhos do outro, mas a gente não vê a trave que está nos nossos. Nós vemos os nossos defeitos, aquilo que está nos travando, nos impedindo. Nos colocamos numa situação de impedimento, de falta de discernimento. Por quê? Porque nós não olhamos os nossos erros, tudo aquilo que nós estamos fazendo, e olhamos o do outro, apontamos, julgando, esquecendo que esse local de juiz, de julgar, é só de Deus. Só Deus pode julgar. Ah, mas e os juízes e as pessoas da lei? É o cumprimento da lei. Eles julgam a lei, eles não julgam a pessoa.
pelo menos o certo e o correto é julgar a lei e não julgar a pessoa. Então, é uma profissão, é um local para a lei. Agora, julgar o outro, os defeitos, as qualidades, os pecados, só o Senhor pode julgar. Então, nós temos que ter essa reflexão, colocarmos diante de um espelho e diante do nosso eu e analisar o que eu estou errando, o que está me impedindo. E ele prossegue: como ousas dizer ao teu irmão, deixe-me tirar a palha de teu olho, quando tens uma trave no teu? Então, como nós vamos ajudar o outro a iluminar o outro, na boa intenção de iluminar o outro, de mostrar para ele a verdade, se nós não trabalhamos em nós antes? Então, para falar, para apontar e mostrar que os olhos são a luz do corpo e que essa luz não seja trevas em ti, nós tivemos que nos colocar diante do espelho e refletir aonde estamos errando. Então, para falar do outro, apontar defeitos, soluções, como melhorar, como tirar, como se livrar de um pecado, deixar para trás, nós temos que fazer isso primeiro. Então, para falar com o outro, interagir com o outro, nós temos que ter feito. Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Então, dentro disso, o Senhor vem nos mostrar o perigo de termos um olhar da maldade, um olhar ruim, um olhar de julgamento, um olhar de ódio, um olhar de ira, um olhar da ganância, um olhar da falta de humildade, um olhar da falta de amor. Então temos que ter um olhar são, um olhar bom, um olhar que vai nos levar além, um olhar que vai nos levar à frente. Então, para isso, nós temos que olhar para nós. Assim como Paulo traz para nós, temos que nos botar na frente do espelho. E quando nós nos botamos, e assim como Paulo narra, nós nos vemos confusamente como somos conhecidos. Porque nós começamos a ver, poxa, mas eu sou assim. Nossa, eu falei para aquela pessoa que ela tinha que ser menos, se vangloriar menos, e eu faço isso. Eu falei para aquela pessoa que ela tinha que ter um linguajar, uma fala mais bonita, mais dentro da língua portuguesa, e eu não faço isso. Então eu aponto para o outro uma coisa que está faltando em mim. Então temos que ter essa autoanálise, esse autoprocesso de entender onde eu estou errando, o que está errado em mim, porque daí quando eu olhar para o outro eu não vou ver os defeitos, o julgamento, o que há de se julgar no outro. Eu vou ver só as qualidades, eu vou ver o que vivifica, aquilo que é bom, aquilo que nos leva ao céu, as boas ações. Então o meu olhar, ele iluminará o meu corpo, ele iluminará o meu coração, e nós só conseguimos fazer isso quando nós olhamos para Deus. Porque o Senhor cura os nossos olhos. O Senhor faz nos olhar para o outro e enxergar o que Deus quer que enxerguemos. E para isso, nós temos que ter um trabalho de olhar para Deus e pedir o seu Espírito, para que seu Espírito interceda e venha em nosso auxílio. Para que quando olhamos para o outro, não olhamos com a carne, com as nossas fraquezas, olhamos com o Espírito que o Senhor nos dá, olhamos com o amor que provém dos céus, que provém do alto, que provém de Deus. E para isso nós temos que fazer esse exercício e essa ação, esse tomar a iniciativa de olhar para Deus para aí termos vida. É muito importante tomarmos consciência dessa verdade. Eu fico muito feliz quando estou vendo essa reflexão. Buscar o olhar de Deus para a nossa vida. Mas estás comparando? Deus é Deus, você é humano. Buscar o olhar de Deus. Sim, buscar olhar. E qual é o olhar de Deus? É o olhar do amor. É o olhar que não faz acepção de pessoas, de raça, de cor, de credo. Deus, Ele abraçou a todos. Não é? Precisamos ter essa concepção e esse entendimento. Você já pensou se nós fôssemos julgados por Deus por causa do nosso olhar? Já imaginou se por causa do nosso olhar nós fôssemos julgados? Como nós olhamos durante o dia, quando estamos na rua, numa festa, no lugar ou no trabalho? Qual é a visão? Como é que nós
focalizamos as coisas. Às vezes nem é pessoas, situações, coisas, trabalhos, funções. O Senhor, será que se nós fôssemos julgados por causa do nosso olhar? Por isso que você frisou bem. Quando Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 12, Paulo chega um momento, a humildade de Paulo, de todo o entendimento, de um conhecimento profundo. Paulo disse, hoje me vejo diante de um espelho, confusamente. Quer dizer, Paulo estava se olhando diante de um espelho. Hoje me vejo diante de um espelho confusamente, face a face, como eu sou conhecido. Olha só, porque Paulo quer dizer o quê? Eu posso enganar o meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu amigo, minha amiga, a Valesca, a Eudália. Eu posso enganar você, Isadora, eu posso enganar você com uma aparência de ser o Edson, o Edinho. Posso, mas a Deus, diante do espelho, quando estou ali fazendo a minha barba, né? Como agora há pouco fui no espelho para dar uma penteadinha, uma arrumadinha, já que cortei o cabelo, fui dar um trato no rosto para estar numa live. Diante do espelho, eu estou olhando para mim, como nesse momento, diante dessa live, eu estou vendo a minha imagem. Estou me vendo como eu sou conhecido. Agora há pouco eu estava arrumando, porque estava meia torta a camisa aqui, mas veja, estou olhando a verdade que está em mim, diante de mim. Eu me conheço como sou conhecido, e não tem como enganar. Engano os outros, mas a Deus eu não engano. Ao Espírito eu não engano. Porque ele sabe tudo, inclusive até mesmo as profundezas de Deus. Por isso que Paulo diz, hoje estou diante de um espelho e me vejo confusamente. Sabe aqueles espelhos que trinca aquele espelho? E quando a pessoa olha um espelho trincado, vê a boca contorcida, 4 olhos, 3 bocas, não é? O rosto, às vezes, nossa imagem está contorcida. Quantas pessoas que por causa da vida, por causa da situação, de não ter o olhar bom, de ter o olhar ruim, de não focar as coisas com as células positivas, como eu tenho feito meus vídeos, não focar, não é, em verdade, não se revestir de confiança. Quando olha no espelho, não tem coragem de encarar a própria face. Está arrumando o cabelo, mas está cheio de ranço, às vezes nem se enxerga direito. E acha que é a luminária do banheiro ou do quarto que não está bem, ou daquela vidraça, daquela loja, daquela rua que não está bem, ou o espelho do carro que não está legal. Não é. É os olhos da pessoa, é tanto problema, é tantas situações, é tanta maldade, é tanto, muitas vezes, sistema nervoso abalado, é opressão, é depressão, que os olhos vão se ofuscando. A pessoa fala, eu não sei, eu estou me sentindo mal, preciso tomar um remédio, não sei, eu estou com as vistas assim embaçando. Não é as vistas embaçando, é o sistema nervoso de tantas coisas que vem trazendo dentro de si, que precisa falar, precisa de dá um basta nessa vida, dá um basta nas coisas. O que precisa isso? Fazer entrar num processo de uma terapia espiritual. Se esvaziar-se de si mesmo. Se esvaziar-se daquilo que não pode, daquilo que não é. É tão lindo quando Miqueias, ele vem dizer, eu volto meus olhos para Deus. Miqueias no capítulo 7, versículo 7 diz assim, eu, porém, volto meu olhar para o Senhor. Ponho minha esperança no Deus da minha salvação. Aí ele diz assim no versículo 10, sobre aqueles que, se de repente eu olho para uma situação que eu vejo que é um inimigo, que é uma inimiga, ou que seja a pessoa, seja uma situação, seja a provação, ele vem dizer assim, minha inimiga, verá isso e ficará coberta de vergonha. Ela me dizia, onde está o Senhor teu Deus? Meus olhos a contemplarão, quando for pisada aos pés como a lama nas ruas. Veja, a inimiga vai falar isso, mas ele diz, não, eu coloco meus olhos no Senhor. Eu preciso tomar essa consciência. Às vezes na igreja, para aqueles que são cristãos, tem uma música na igreja que diz assim, e o Padre Jonas da Canção Nova, graças a Deus pelo Padre Jonas, ele ama essa música, e eu estava lembrando dessa música nesse momento. Diz assim, a música, amar somente a ti, Senhor, amar somente a ti, Senhor, amar somente a ti, Senhor,
e não olhar atrás, ó, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor. Prostrai-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. O que acontece? Muitas pessoas estão indo buscar os seus objetivos, mas olhando para trás, preocupado com aquilo de ontem. Preocupado, não vai dar certo, porque eu já tentei isso lá atrás e não deu certo. Eu vou fazer. Estão indo para frente sem olhar para trás. Quando diz seguir o caminhar, quem caminha na confiança, nos passos, sabendo que a luz de Deus ilumina os passos, como a música diz, é revestido de autoconfiança. É aquela pessoa que depois vai na igreja ou na sua casa, onde você vai, quando você se prostra, quando você realmente coloca o seu joelho no chão, você está diante do Senhor naquela hora. Senão você está ajoelhando diante do nada. Senão estou ajoelhando diante do nada. Porque Deus está diante daqueles que realmente confiam, diante daqueles que realmente estão fazendo uma experiência e buscando forças mesmo onde não tem dentro de si, no seu lado humano, e sabendo que em Deus serei fortalecido. Seguir sem vacilar, porque no caminho da vida nós temos, claro, muitos entraves, muitas pedras que vêm contra nós. Mas se a gente for ficar olhando para as pedras que ficou lá atrás, nós vamos ser revestidos de um olhar ruim. Nós não estamos valorizando as coisas boas. E passamos a olhar para a vida, valorizar somente aquilo que é mal. Sabe aquela pessoa que olha para a situação e fala assim, não vai dar certo? Às vezes vai fazer um bolo. Eu agora acabei de amassar um pão, tô vendo até uma massa de pão aqui na unha aqui, ó, que eu tenho que tirar. Tá um pão ali amassado, já amassei, daqui a pouco vou enrolar. Quero fazer um pão recheado hoje, né, Isadora? Mas tá ali. Então eu peguei a massa e fui, dar mais ovo, dar mais isso, Isadora, vamos amassar esse pão, fazer um pão maravilhoso, pão de casa. E vamos fazer. Veja, tem pessoas que às vezes vai fazer um bolo, fala, não vai dar certo, eu não, e tá batendo, não sei. Já está ali tão cheio de pessimismo, aí depois fala, meu bolo não cresceu, eu sabia que não ia crescer. Mas não é o olhar para aquilo que estava fazendo não estava bom. Vai fazer um trabalho, vai em tal lugar. A pessoa já foca o seu olhar com as células negativas. Não coloca células positivas para a visão. Aí começa a ter o olhar do desespero. Não, assim, quantas pessoas no trânsito, quantas batidas no trânsito. Eu já vi uma pessoa que bateu o carro e depois a mulher desceu. Falei, calma. Outra vez uma menina, aqui no centro de Gaspar, de repente caiu da moto sem mais sem menos numa rua que não tinha por que cair, atrás dela não tinha carro, na frente não tinha carro, ela caiu da moto de uma bis. E fomos ali, eu falei, o que aconteceu? Eu falei, não sei, é que eu tô nervosa. Veja, mas eu não sei, eu não consegui ver o que estava na minha frente. Veja o que acontece. Aí eu peguei, tem um cartório em frente, pegamos água, demos para ela. A água, ela não estava bem. Quer dizer, o olhar dela não estava legal. Tem pessoas que às vezes no trânsito, na vida, está assim, condicionada com o olhar ruim para a vida e para as coisas. Às vezes, de repente, uma pessoa que você esperava tanto que estendesse a mão e a pessoa não estendeu a mão, aí você guarda aquilo e de repente na rua você vê aquela pessoa falar ali, ó, precisei tanto daquela pessoa, não me ajudou. Aí você já olha para a pessoa e fala assim, nossa, que maldade, como maldosa. Aí você já começa a olhar e passar. Não! Precisamos entender que existe um tempo para cada coisa, existe uma razão para cada situação. Devemos tomar cuidado com o nosso olhar. Como estamos valorizando as pessoas com o nosso olhar? Como é que eu estou valorizando as pessoas na minha vida? Como eu olho para os meus amigos? Como eu olho para os meus vizinhos? Como eu olho para a minha família? Como eu olho para a minha vida? Como é que eu estou olhando para isso? Como é que nós andamos nas ruas? Sim, é preciso que eu entre numa concepção. Às vezes na rua nós vemos um andarilho passando. E quantas pessoas julgam aquele andarilho? E muitas pessoas falam assim, nossa,
né? Para onde vai com esse sol, com esse saco nas costas? Para onde vai na BR aquele homem andando, aquelas vezes na cidade? Quantas pessoas até desviam, nossa, né? Achando que tem uma coisa pegajosa. Às vezes uma pessoa nos cerca, às vezes muito, num pátio do supermercado ou na rua. Você tem uma moedinha? Às vezes a pessoa tem e fala, ai, não tenho. Aí depois, de repente, olha e fala assim, nossa, não vai trabalhar. Já entra, às vezes nem fala, mas vai trabalhar. Nem sabe quais são as razões, já foca e tem aquilo que você falou do Evangelho de Mateus no capítulo 7. Já entra julgando a pessoa, condenando a pessoa, sem saber quais são as razões pelas quais a vida está levando e Deus está permitindo e a pessoa escolheu para viver assim como está. De repente nem é uma escolha, é uma imposição da própria vida, porque o universo conspira. Como é que muitas vezes, às vezes você olha para a tua casa, às vezes nós precisamos olhar, como é que eu olho para mim? Tem pessoas que às vezes estão no lazer ou estão no trabalho, e quando está chegando em casa, olha para casa e já enche de tristeza. Ai, já entra em casa e diz, nossa, tem que chegar em casa, eu tenho que lavar roupa. Eu tenho que lavar o carro. Eu deixei sem... E já entra, ou então já entra em casa como se fosse entrando num ringue. Boa noite. Boa noite. Hoje eu estou cansado. Já entra jogando-se, diminuindo, já colocando uma capa de eu estou cansado, eu não posso, eu não sei. Procura você, vai fazer você. Já a pessoa já tem a casa como inimigo. Como é que eu estou olhando a minha casa, as coisas que eu tenho, os móveis que eu tenho? Como é que eu tenho prazer para a casa que eu tenho? O Senhor, Ele está mostrando que são detalhes tão pequenos, coisinhas tão pequenas, que muitas vezes nós não estamos percebendo que se tornam pedra para o nosso caminho. Às vezes numa festa, num lugar que nós vamos, como voltei a falar no início, como nós julgamos pessoas num ambiente de lazer. E nas redes sociais, não é? Nas redes sociais, quando eu estou ali, eu vou postar, aí eu vejo a postagem de alguém, nossa, e eu começo já a fazer uma autocrítica pejorativa pela postagem de um outro. Olho, eu não guardo para mim se eu não gostei, mas outro já faz questão de ir lá, não é? Já querer criar um momento de discussão. E muitas vezes, se não cria, julga a postagem do outro ou da outra. Mas as minhas postagens eu quero. Os meus vídeos, adoro. Eu gosto que as pessoas curtam meus vídeos. Eu gosto que as pessoas curtam minhas lives, compartilhem os meus vídeos. Mas e o dos outros? É muita bobeira. É cada vídeo de palhaçada, de tonteira, cada coisa que não tem sentido. É a pessoa. É o direito de cada um, é o direito das pessoas. Olha o que Deus nos fala na sua palavra. Ele nos chama hoje, em Mateus, no capítulo 6. Se o teu olho for bom, o teu corpo terá luz. Deus nos olha com o olhar de pai e mãe. Qual o olhar de um pai e de uma mãe para um filho? Às vezes o filho, ele não é, vamos dizer assim, aquela bênção para um pai e para uma mãe. Não é? Não é. E às vezes até um vizinho ou um parente fala, nossa, fulano é triste. Dá um trabalho para os pais. E às vezes os pais, a mãe até chora. Às vezes as mães choram e os pais muitas vezes se sentem preocupados. E às vezes o filho é terrível, terrível. Tem atitudes que não condiz com aquilo, com o sonho de um pai e de uma mãe. Mas o pai e a mãe nutrem uma esperança que o filho muda. Nutre uma esperança que o filho seja abençoado. Nutre uma esperança que o filho se encontre. Nutre uma esperança que o filho seja feliz e que a vida seja transformada. O pai e a mãe, nunca um pai e a mãe sempre vai ter, ainda que o filho seja, na vista da sociedade, a pior bisca, vamos dizer assim, me perdoe o vocabulário. Mas para o pai e para a mãe, dentro do coração dele, nutre uma esperança da mudança de um filho.
nutre a esperança dentro do coração dele. Agora, se um pai e uma mãe agem assim, e Deus? Como que Deus espera, como diz Paulo, ou mas na carta de Tiago, no capítulo 4, Deus tem ciúme de nós pelo Espírito dele que habita em nós. Veja, tem ciúme da sua criação, porque ele diz, ele não quer perder nenhum. Por isso os filhos que realmente reconhecem os pais e amam o pai, um filho jamais abandona um pai à mercê da vida. Joga num canto e vai ver a cada 6 meses, 1 ano, 2 anos. E quando vai? O filho quer estar sempre tendo contato com o pai. Assim também, se queremos ter esse contato com o pai, quando amamos um pai e amamos uma mãe, da mesma forma, Deus quer essa reciprocidade dele para conosco, porque ele é o pai de todos nós. Sim, e algo que Cristo vem nos mostrar e nos ensinar por meio do seu portar-se, do seu olhar para o Pai, do seu sentir o Pai na sua vida, mostrar a importância dele, é quando lá em João 11, quando Lázaro morre, Cristo tem uma atitude, mostra uma atitude para aqueles que estão ali para né, no sepulcro, né, de Lázaro, ele chorando a sua morte. Cristo toma uma atitude que nos faz trazer para nós e pensar, poxa, eu tenho que fazer mais isso. Quando no versículo 41 diz o seguinte: levantando Jesus os olhos ao alto, disse ao Pai, rendo-te graças, porque me ouvistes. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam em tu e para que creiam que tu me enviastes. Depois dessas palavras, exclamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Então aqui, Jesus vem nos ensinar algo primordial. Devemos olhar para o Pai para termos vida. Cristo olha para o Pai, rende graças, agradece pela situação que ele vai, pela provação que ele está, pela situação que ele vai enfrentar e os outros vão ver, que era para a conversão daqueles, era para que provasse aqueles que ele era Deus, que ele era Cristo. Ele rende graças ao Senhor antes de olhar para a situação, antes de olhar para o túmulo, olhar para o que estava morto, o que estava sem vida. E depois só dessas palavras, ele exclama em alta voz, Lázaro, vem para fora. Lázaro, tenha vida, que a vida faça sentir novamente. Então, Cristo olha para o alto e fala com o Pai. Então, falta em nós olharmos para Deus, falarmos com o Pai, olharmos para sermos curados, para ganharmos a bênção e a graça do Senhor em nossas vidas, para o Senhor fazer acontecer dentro das provações que encontremos, Ele fazer acontecer a sua glória, o seu vencer por meio de nós. Então temos que agir como Cristo, olhando para Deus. E olhando para Deus, nós entendemos como devemos prosseguir, com firmeza, com decisão, com prontidão, com fidelidade, com confiança, com bravura, com força. Então, agindo dessa forma, nós conseguimos entender que aqueles que olham para o Pai são curados, aqueles que olham para o Pai são libertos, aqueles que olham para o Pai têm vida. Por isso que nós trazemos, o Senhor traz esse tema para nós na live de hoje, que é olhemos para Deus e teremos vida. Porque é só olhando para o Senhor que a vida será em nós. Porque quando nós não olhamos para Deus, nós estamos nas trevas, nós estamos num limbo, num lodo que não sai. Até hoje você perguntou, Isa, você tem algum produto para limpar o lodo que tem lá na minha casa, sabe, alguma receita que eu não consegui tirar? Nós estamos desse jeito, nós estamos num limbo, num lodo, em algo sujo que dá nojo só de olhar, aquela coisa verde, aquela coisa úmida. Nós estamos assim. Quando nós não olhamos para o Senhor,
Porque nós estamos sem vida. Nós, assim como o anjo diz à igreja, lá em Apocalipse 3, és considerado vivo, mas estás morto. Então as trevas nos dominam. As trevas vêm e nos preenchem, nos aprisionam quando nós não temos o Senhor na nossa vida. Nós nos deixamos ser mordidos pelas serpentes do mal. Serpentes, que serpentes são essas? A mesma serpente que lá em Gênesis engana e ilude Eva e Adão. A serpente do ódio, da ganância, da desumildade, da cobiça. A serpente do eu sou, eu posso, eu tenho. Que além, né, como nós trouxemos no vídeo dessa semana, de quarta-feira, são os restaurantes que a vida apresenta, né, onde nós vamos nos alimentar, comemos e bebemos dos restaurantes da ira, da inveja, da desunião, da discórdia. E não nos alimentamos no grande restaurante da vida, que é Deus. Então, dentro disso, o Senhor fala e nos mostra lá em Números, quando serpentes flamejantes começam a morder o povo do Senhor, que estava reclamando da vida de Moisés ter libertado eles, do Senhor, que eles estavam passando um tempo no deserto, estavam com uma escassez de alimento, de água, e vêm essas serpentes e mordem eles, e muitos morrem. E o Senhor, a pedido, ao clamor de Moisés, responde o seguinte: faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Todo aquele que olhar para a serpente que tu fizesses, porque eu mandei, será salvo. Todo aquele que foi mordido por essas serpentes do ódio, da inveja. E que serpente é essa? No sentido de parábola. Qual é para nós aquele que nós olhamos, que nós vemos, visualizamos e somos curados, somos salvos? Cristo. Porque lá em João 3, versículo 14 e 15, diz o seguinte: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deverá ser levantado o Filho do Homem, Cristo, para que todo o homem que nele crer tenha vida eterna. Para todo o que crê em Cristo, crê em Deus, tenha vida eterna. Então, se nós deixamos as trevas entrar por meio dessas serpentes, nós fomos mordidos, contaminados, tem o antídoto. O antídoto é olhar para Cristo, olhar para Deus, e seremos curados. Porque essa é a libertação e a promessa de Cristo para nós na cruz. Porque Ele foi levantado no madeiro, foi crucificado para nos lavar-nos com seu sangue, nos libertar, nos curar, tirar de nós tudo aquilo que nos contamina. Então, se nós deixamos morder por essas serpentes, se nós pelos nossos olhos deixamos o mal entrar dentro de nós, temos que olhar para o antídoto, para o nosso remédio, que é o próprio médico que nos aplica esse remédio, que é Cristo, que é Deus. Então, que olhemos para Deus, para Cristo, para termos a vida não só terrena, que é uma vida de paz, de harmonia, de caridade, uma vida fortificada para fazer o trabalho do Senhor, a obra do Senhor. Não é só essa vida, é para a vida eterna. Porque aqueles que não olham para Deus e acreditam nele e deixam-se ser lavados, limpados, curados por Cristo, não têm a vida eterna, não ganham essa vida eterna. Porque sim, aquele que é dono e tem o direito do martelo do julgamento, julgará a todos. Esse sim julgará a todos, aqueles que são merecedores e aqueles que não são merecedores do céu. Então, dentro disso, nós devemos olhar e pedir e clamar ao Senhor, olhar para Deus e nos derramarmos a Ele, pedir para que Ele venha ao nosso auxílio e nos cure, limpe-nos de todo o mal, tire as trevas que nós deixamos entrar em nós, que tomemos essa decisão, esse ponto de partida. E é importante entender isso, porque você falou agora há pouco do martelo do julgamento, né? Quando nós tomamos o martelo para julgar
as pessoas, quando começamos a condenar as pessoas no nosso olhar, não é? Deixamos de viver. Nós passamos a viver a vida do outro e não a vida em Cristo. Porque o nosso olhar está mais na situação da vida de como o outro vive do que aquilo que queremos para nós. Nós passamos aí a tomar o lugar de Deus. Quantas vezes eu já fui medido na minha caminhada, na minha vida? Nossa, eu sou medido muitas vezes. Eu gosto de pulseira, eu gosto de anéis. Eu fui medido quantas vezes? Nossa, mas será que esse rapaz aí não é uma menina? Sim. Quantos lugares? Por causa do quê? Da minha forma de expressar, do meu jeito de me vestir, do meu jeito de me comportar. Gosto de fazer amizade, gosto de abraçar as pessoas, de brincar. Eu gosto gosto de dar muita risada, gosto de dançar. Eu gosto muito e já fui medido muitas vezes por pessoas que não tinham contato comigo e até mesmo por pessoas que me conheciam. Será que esse rapaz aí não é homossexual? Não é isso, é aquilo? Não, eu sou um homem bem feito e compreendido como ser masculino. Mas as pessoas, quantas... Edinho, sabia que pensam que você é isso? Já falaram que você é aquilo? Já mediram? Falaram que você é desse jeito? É estranho o jeito que você age? Esse jeito seu essas coisas que você usa, o jeito seu, não parece? Diz que você parece ser. Eu não me preocupo. Não posso me preocupar com isso que os outros pensam, que eles querem colocar eu dentro de um sistema, de uma forma de vida. Eu sei o que Deus está fazendo na minha vida há mais de 30 anos. Eu sei o que Deus fez comigo há mais de 30 anos. O que Ele fez no dia que Ele me chamou e me colocou na caminhada, não para me tornar um ser fanático, um doente, um bitolado, mas uma mente aberta para as coisas e amar a vida, gostar das coisas. E não entrar dentro de um padrão. Olha, o homem, a sua camisa tem que ser com colarinho. O seu cabelo tem que ser assim. Não, eu gosto da minha vida do jeito assim. E assim eu me vejo no espelho e me alegro. E quero que Deus se alegre comigo, desde que eu não deturpe a vida de ninguém. Já fui muito medido pela forma que eu sou, que eu me visto e até a forma como eu falo. E se eu me deixar me levar por isso, Deus me livre. Certa vez, na cidade de onde eu vim, eu, como coordenador de um grupo de renovação, aí de repente um dia eu estava num ponto de ônibus. Eu ia pegar o ônibus para ir para o bairro chamado Vila 7. E eu morava lá e eu estava no centro da cidade. Aí eu olhei no ponto de ônibus, estava cheio de gente, em frente a uma Sanepar. Sanepar, aqui é Samai. E aí, de repente, eu estava naquele ponto de ônibus e olhei um rapaz moreno, cheio de gente. Olhei aquele rapaz me chamou a atenção. Olhei para aquele rapaz assim, e eu olhava para ele, aquele rapaz se incomodou. Eu olhava para ele assim, e aquele rapaz fazia assim. Na hora já pensou, esse cara vai tomar pancada aqui, tá achando que eu já era, né? E aí eu me aproximei mais. Aí dei uma olhada nele assim, falei, o que é, Senhor? O que me chama tanta atenção? Né? Esse rapaz está me chamando a atenção. Me aproximei mais, eu vi que ele já fechou o semblante. Quando eu vi que ele fechou o semblante, eu falei, escuta, tudo bem? Ele, tudo. Eu falei, você mora na Vila 7? Ele, sim, moro. Por quê? Aí eu olhei e falei assim, rapaz, olha, fique tranquilo que eu não sou o que você está pensando. Já? Não sou o que você pensa. Mas é que você me chamou a atenção. Nós temos um grupo de jovens, assim, e fui falando para ele que eu coordenava um grupo de liturgia, é assim. Você não queria vir com a gente? Você não queria fazer uma visita e ir lá? Aí ele olhando para mim assim, falei, olha, é assim que funciona, vai ser bom, você mora ali na Vila 7, né? Vem com a gente, você é evangélico? Não. Falei, então, vem dar um pulinho, né? Vem ali com a gente, só para você ver como é. E fui, ele olhava para mim assim, aí já mudou um pouco o olhar.
Aí ele falou, beleza, mas quando que é? Falei, todos os sábados, essa hora, tal hora. Ah, não, eu dou um pulo sim. Se puder, eu vou sim. Tá. Quando foi no sábado, eu tô ali, chega o rapaz com a irmã dele. Ele com aquela moça entrou, e aquele rapaz que não participava, o nome dele é Beto. Beto. A irmã dele chama Gilcélia. Eu dou nome aos bois porque eu falo a verdade. E aquele rapaz chegou com aquela menina, e ali esse rapaz mudou a vida dele dentro da igreja. Mudou a vida dele. Casou com a pessoa do grupo de jovens, a Cláudia. Casou com a Cláudia. Que a Cláudia achava que gostava de outro. Não é? Casou com a Cláudia. São felizes. Esse Beto entrou na caminhada. É um homem que ministra a palavra de Deus. Ele ministra com gosto, com carinho. Aquele rapaz que estava lá. E ao primeiro momento, o olhar dele foi: o que esse cara quer comigo? E o meu olhar para ele era, né? E de repente quem viu olhando para aquele rapaz também deve... Aquele cara tá olhando muito aquele outro. Quem será que ele é? Então veja, muitas vezes nós somos levados ao padrão do mundo. Aos padrões que o mundo mostra, nós somos levados para isso. Muitas pessoas medem você, mas será que isso é mulher mesmo? Será que isso é homem mesmo? Será que o comportamento... Começamos a medir as pessoas com a vara da nossa justiça, não com a justiça divina. Não deixamos nos levar pelo Espírito que está em nós, porque é o Espírito da mansidão, do acolhimento que nos traz. Veja o que era Paulo. São Paulo apóstolo, ele foi preciso ele falar. São Paulo foi tido e visto como um ladrão. Olharam para São Paulo porque São Paulo estava no meio dos ladrões. E ele era visto como um ladrão. Mas São Paulo não era ladrão. Ele diz, estou aqui para ganhá-los para Cristo. Não sou fora da lei. Mas ele era tido e visto como um fora da lei. O padrão do olhar faz com que as pessoas deixem de viver. As pessoas passam a viver a vida do outro, da outra, do vizinho, da vizinha, do irmão, da irmã. E viver numa forma de julgamento. Eu não gosto disso, você não devia fazer aquilo. Mas e eu estou fazendo o quê? Quando nós começamos a colocar o nosso padrão de vida na vida dos outros. A forma de viver. Por isso que o tema da live é o quê? Olharemos para Deus e teremos vida. Olhar para Deus. Como diz ali o profeta. Quando ele veio falar, eu coloquei o meu olhar no Senhor. Eu coloquei meu olhar no Senhor e Ele me deu vida. Quando eu começo a olhar para Deus e mudar a minha vida e acreditar na força do amor que Deus tem por mim. É tão interessante quando nós olhamos para essa verdade. Certa vez, eu vinha de um retiro na cidade de Arapoti com o seu Agostinho. Levava nós de Kombi. Isso é fato, isso. Levava nós de Kombi. E nos aparelhagens de som, e nós ia pregar retiro. E ali, no caminho, a Kombi estava com 11 dentro. E mais aparelhagens de som em cima, e a Kombi lotada. E o seu Agostinho e a tia Cida. Augusto Gurrão, da cidade de Agrezinho. Agostinho Gurrão, o nome dele. Aí nós vimos, mas de repente numa descida, e eu no banco da frente. Ali, junto com a tia Cida, eu estava próximo, perto da tia Cida e o seu Agostinho, e eu ali com os dois. E o pessoal tudo sentado, conversando, cansado do retiro que tínhamos pregado. Aí nós vínhamos cantando, os meninos rindo atrás. De repente, o seu Agostinho olhou para a tia Cida olhou para ele, o que foi? A Kombi perdeu o freio. E uma descida. E a Kombi perdeu o freio. Ele está na cidade e eu falo porque é fato. E eu não posso pregar uma mentira. E a Kombi numa descida pegando velocidade sem freio. Tia Cida olhou para o seu Agostinho. E eu não podia falar para o pessoal atrás, porque se fala cria pânico. O que nós fizemos? Lá na frente, lá embaixo era uma curva. Era uma curva. Como fazer a curva com aquela Kombi daquele jeito? Uma curva fechada. Olhamos naquele momento para Deus. O que fizemos? Eu e a tia Cida, o seu Agostinho. Oramos sem o pessoal que estava atrás saber. Oramos, e seu Agostinho bombava, e daqui a pouco lá de freio. E nós olhamos para o Senhor. Perto da curva, seu Agostinho experimenta o freio total, freio cheio.
O Senhor ouviu a nossa oração. Tiramos o olhar da curva, tiramos o olhar do medo, tiramos o olhar do pavor. E se nós falássemos, olha, a Kombi perdeu o freio, pessoal, era capaz de alguém abrir a porta e pular. Muitas vezes as pessoas entram no desespero e olham para frente, olham para a situação e falam, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou pagar isso? Como é que vai ser? E essa doença agora? E essa dificuldade financeira? E essa... Aí eu estou desempregado. Aí as pessoas começam a olhar para a vida e entram num processo de desespero. Por isso que a Isadora disse bem, Jesus, quando ele chegou onde Lázaro estava, primeiro ele olhou para o Pai. Olhou para o Pai e rendeu graça. Depois ele disse, Lázaro, vem para fora. Nós, quando olhamos para a situação, eu não sei qual é a sua situação. Mas quando você olhar para a situação, olhe primeiro para Deus. A situação vai estar à sua frente. Não sei qual é o tamanho da prova ou do morro da provação. Mas volta o seu olhar primeiro para Deus. Tire o olhar da curva. As curvas são grandes e muitas vezes numa curva você não sabe o que vai esperar quando faz a curva. Você não sabe o que vai esperar. Quando eu fui daqui para a Bahia dirigindo, meu Deus, eu passava em certos caminhos, via vaca no caminho, eu tinha que maneirar o carro. Você nunca sabe o que vai encontrar no meio do caminho. Então, quando você foca no Senhor, Ele te dá discernimento, sabedoria na condução do veículo da sua vida. Precisamos olhar onde está o meu olhar, aonde está o nosso olhar. Certa vez um menino perguntou para o pai, papai, qual o tamanho de Deus? Talvez você já ouviu isso. E o papai dele falou assim, mas como assim? Ah, papai, porque Deus está no céu, que tamanho, como é que ele é? Que tamanho que é ele? Aí de repente o pai dele olhou assim, viu um avião passando. Filho, que tamanho que é aquele avião? Aí o filho olhou para o avião assim e falou, desse tamanhozinho, papai. É? Aí o pai dele colocou ele no carro, tinha um aeroporto perto. Chegou lá e falou, filho, que tamanho que é aquele avião? Nossa, papai, que avião grande! E ele começou a olhar assim o avião. Filho, Deus é do tamanho do teu olhar. É do tamanho que você olha. Querido e querida, presta bem atenção. Quando Jesus estava indo no caminho para Jerusalém, um homem transgressor, ladrão, cheio de defeitos, mal visto pela sociedade, chamava Zaqueu. Correu, ele queria ver Jesus. Mas ele era pequeno demais e mal visto pela sociedade. Além de ser um ladrão. Corrupto. Ele subiu numa árvore, talvez até para esconder no meio dos galhos, das folhas. Subiu numa árvore para ver Jesus passar, porque falava-se muito de Jesus. Ele queria ver Jesus. Mas Jesus, vindo no caminho, já sabia. Até o nome dele, quem era ele, Jesus sabia. E Jesus vem para embaixo da árvore, Jesus olha para cima e disse, Zaqueu, desce. Veja, os olhares naquele momento, o olhar da pureza e o olhar da fraqueza, o olhar da cura e o olhar da doença, o olhar do medo e o olhar da força e da coragem se encontraram. Os dois olhares se encontraram. O olhar da podridão, do pecado, se encontrou com o olhar da misericórdia. E o olhar da misericórdia olhou para o olho do pecado e disse, desce. Quero ficar na sua casa. Os olhares se encontraram. O olhar do amor. Então veja, não importa
o quanta sujeira, qual o tamanho da pedra, qual o tamanho daquilo que você possa ter cometido, que lá atrás pode ser ontem, anteontem, o ano passado, ou que foi hoje, não importa. O olhar da misericórdia, o olhar da graça encontra com o olhar da fraqueza do ser humano. É o sobrenatural no natural, é o poder na fraqueza, é a graça na miséria, é o olhar da luz na escuridão. Na escuridão. É isso que o Senhor chama. Por isso esse prazer e esse gozo, essa graça, essa gana por estar com Deus nunca pode morrer. Pegue sempre, coloque o óleo na sua lâmpada. Coloque óleo na sua lâmpada, não deixe faltar óleo. Que óleo esse? O óleo do Espírito. Encha a tua lâmpada de óleo, porque se você colocar lâmpada no óleo, antigamente eram as lamparinas, e talvez você não sabe o que é isso. Lamparina, tinha que colocar querosene e colocar um pavio, ela ficava acesa, enquanto tinha querosene tinha fogo no pavio. Coloque óleo na sua lamparina e o fogo vai estar sempre aceso. Você nunca vai se entristecer na caminhada com o Senhor. Você nunca vai achar que é fanatismo, que é uma doença, que é besteira. Nunca vai desanimar, porque você mantém o óleo do Espírito. O Padre Jonas diz: peça de manhã, peça durante o almoço, peça caminhando no seu coração, peça antes de dormir, pede o Espírito Santo. Pede, vira e mexe no teu pensamento, vai pedindo, vem Espírito Santo, lá dentro vai pedindo no coração, vem Espírito Santo, e se possível fala assim, ó, eu não estou conseguindo Espírito Santo, eu estou sentindo medo agora. O Espírito Santo sabe tudo, é a luz, é o óleo do amor, é o óleo. O Espírito Santo, ele é o quê? É o braço do Pai e do Filho, é o poder do Pai e do Filho, é a força do Pai e do Filho, é o amor do Pai e do Filho, é a graça do Pai e do Filho, é a libertação do Pai e do Filho, é o fogo que queima tudo aquilo que está ruim, que quebra todas as correntes, é o Espírito Santo. Correntes que prendem, correntes que machucam, correntes que deturpam. Não fique preocupado com o número da provação, com a situação. Não foque o seu olhar para o número das provações que possa estar acontecendo na sua vida. Olha o que diz o livro de Macabeus. Macabeus no capítulo 1. Capítulo 3. De 16 a 22. Grave isso. Grave isso. Olha o que diz Macabeus. De 16 a 22. Avançaram até a muralha de Bet-Horon e Judá. Seguido de poucos homens, foi-lhe ao encontro. Mas à vista do exército que vinha contra eles, os companheiros de Judá disseram-lhe: como poderemos enfrentar tamanho exército? Somos tão poucos, tanto mais que nos sentimos fracos, porque hoje nada temos comido, nem comida comemos hoje, estamos fracos. É fácil, respondeu Judas, a um punhado de gente fazer-se respeitar por muitos. Para o Deus do céu, não há diferença entre a salvação de uma multidão ou de um punhado de homens. Porque a vitória no combate não depende do número, mas da força que desce do céu. Essa gente vem contra nós com insolência, com orgulho, para nos aniquilar, juntamente com as nossas mulheres, nossos filhos, e para despojar-nos. Nós, porém, lutamos por nossas vidas e nossas leis. O próprio Deus os esmagará aos nossos olhos. Esmagarás aos nossos próprios olhos. Não temais. Que maravilha, me arrepiei. Emocionei. Porque não importa o tamanho da multidão, da prova, ou do tamanho da montanha, ou da situação. Deus olha neste momento por nós. O que ele diz lá em 1 Crônicas, 2 Crônicas 7,14.
Os meus olhos estarão atentos às preces feitas neste lugar. Meus olhos estarão atentos. Então, que prece? A prece nessa tarde que eu estou pedindo para o Senhor olhar por mim, por você, Isa, por você, Isabel, Núbia, Valesca, Eudália. O Senhor está chamando, falando, eu estou olhando por você. Meus olhos estão atentos às preces feitas neste lugar. Deixa o olhar de Deus alcançar o teu olhar. Deixa os teus olhos alcançar o olhar do Senhor. Zaqueu achava que ele não era merecedor da graça. Zaqueu achava que ele era podre. Zaqueu achava que o pecado dele não permitia a ele conviver junto com aquele Rabone, o mestre. Zaqueu se diminuiu e subiu numa árvore, se escondeu entre as folhas para ver Jesus passar. Jamais ele imaginava no coração dele que o olhar do Senhor já estava nele antes que ele imaginasse. E Jesus diz, desce que eu vou para a tua casa. Olhou para ele e disse, desce. Meu querido e minha querida, nesta tarde, neste momento, pelo poder da Santa Cruz, como a Isadora trouxe muito bem, se lá no deserto Moisés levantou a serpente no madeiro para que todos olhassem para aquela serpente e fossem libertos, Jesus disse, assim como Moisés levantou a serpente no madeiro, o Filho do Homem também será levantado, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Veja, mas que tenha vida e vida eterna, para que seja salvo. Meu querido e minha querida, deixe o seu olhar encontrar com o olhar do Senhor. Mas precisa esse olhar seu estar ligado. Veja, os olhos são a janela da alma, os olhos iluminam a luz do coração, diz a palavra. Os olhos iluminam o coração, a palavra testa isso. Então deixa os seus olhos vir, está em toda a energia do teu corpo. O nosso corpo tem energia, a ciência explica isso. E você sabe que o seu corpo tem uma energia. Tanto é que se você pegar um fio com uma mão, dependendo, você toma um choque tremendo, porque nós temos energia. Então deixa a energia do Espírito Santo ligar o coração ao teu olhar, o teu olhar ao coração, o coração à mente, a mente ao olho, o olho ao coração. Aí a partir daí as ações, o braço, aí você começa a respirar, você começa a viver. Deixa o seu olhar, vamos deixar o nosso olhar encontrar com o olhar de Deus e teremos vida. E teremos vida. Olhar para o Senhor para termos vida. Eu não sei qual é a curva do caminho. Talvez o seu carro está na primeira, não está nem na segunda ou na terceira. Talvez está numa alta velocidade na sua vida. Ou talvez você está caminhando, está indo numa primeira marcha, o carro está devagarinho. Talvez você esteja 10 por hora, 20, ou 60, ou está no limite de 80. Talvez onde você está, o limite é 110. Talvez você está ou talvez você está ultrapassando os limites da lei, está 150, 160. Não olhe para as curvas. Não olhe para o medo que pode vir atrapalhar. Naquele dia, se eu e a tia Cida e o seu Agostinho tirássemos o olhar de Deus e olhássemos para a curva, Deus não colocaria freio de novo naquela perua. Vem neste momento conosco. Deixa o Senhor atestar a verdade do seu coração. Deixa o Senhor vir. Deixa o Senhor vir trazer para você agora. Deixa. E lembremos-nos que assim como diz em 1 Pedro de 3,12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos,
e os seus ouvidos atentos às suas orações. Então, quando nós olhamos para o Senhor e somos justos dentro da palavra dele, dentro do que ele nos ensina, os olhos e ouvidos do Senhor estão voltados para nós, para atender, ouvir, escutar as nossas orações. Por isso, quando oramos e clamamos o Senhor, tem que ser em verdade, em excelência, com o mesmo Espírito que o Senhor nos ensina a ter, que o Senhor nos presenteia. Lembrar de o Senhor estar com o olhar em todas as situações. Darmos a mão para o Senhor, para que Ele olhe por nós nas situações. Assim como diz no ditado, que o olho do dono é que engorda o gado, que faz o gado prosperar, que faz as coisas acontecerem. É o olho de Deus que faz as coisas acontecerem na nossa vida. É o olho do Senhor, os ouvidos do Senhor que escutam e atendem às nossas preces. Vamos nesse momento fazer como o profeta Miqueias. Revista dessa coragem de Miqueias e nessa palavra que seja neste momento a sua oração. Faça como fez Miqueias no capítulo 7, versículo 7. Eu, porém, volto meus olhos para o Senhor. Ponho minha esperança no Deus da minha salvação. Meu Deus me ouvirá. Meu Deus me ouvirá. Eu ponho meus olhos para o Senhor, o Deus da minha salvação, porque Ele me ouvirá. Senhor, é tão gratificante neste momento saber que, mesmo diante das nossas misérias, Senhor, mesmo diante da nossa pequenez, da nossa fé tão medíocre, Senhor, mesmo diante, Senhor, de uma vida de tantas turbulências, provas, fardos, pedras, lágrimas, lutas, Senhor, os seus olhos, Senhor, se encontra com os olhos que vão ao teu encontro. Jesus, filho de Davi, como Bartimeu, eu clamo neste momento, nós queremos ver, Senhor, queremos ver a tua glória, Jesus, manifestar no nosso coração, na nossa vida, Senhor. A tua glória se manifestar, Senhor, em tantos irmãos que sofrem agora no nosso país, as inundações, quantas mães no desespero, Senhor, quantos pais, crianças perderam tudo, os seus bens materiais, cheio de coração de preocupação, Senhor. Jesus, todos são nossos irmãos, Senhor. Ó Senhor, não estou olhando, Senhor, para a fé, a crença de cada um. Estou olhando, Senhor, para o direito que eles têm à vida, Senhor. Jesus, volta o meu olhar da fé, o meu olhar, Senhor, mesmo que pequeno, diante de tantos homens que tiveram uma fé, Senhor, de transportar montanhas. Eu me rendo diante de Ti por esses que sofrem agora, Senhor, tantas provações, por catástrofes, por enfermidades, estão em leito de hospitais, UTI, outros nas ruas, nas calçadas, outros perdidos, Senhor, de opressão e depressão. Muitos, Senhor, que estão sendo maltratados, Senhor, humilhados, espezinhados, machucados, Senhor. Outros que são perseguidos, defamados, Senhor. Ó Deus, Deus, meu Deus, Senhor da minha vida, Deus dos céus, que rege todas as coisas, tudo está diante de Ti. A Tuas mãos provém a força, o poder. Estendei as Tuas mãos, Senhor, e socorra-nos. Socorra-nos, Senhor. Socorra essa pátria, socorra esse país.
Socorra os governantes, Senhor, traz harmonia, traz a paz, o conhecimento, a sabedoria. Ó Deus, vem Jesus, vem Senhor e ajuda-nos agora. Senhor, quando fechamos os olhos, não é para Ti. Não fechamos para Ti, Senhor. Fechamos para o que nos envolve, para que foquemos o nosso olhar em Ti, Senhor. O nosso olhar do coração, um olhar espiritual. E nos entregamos, Senhor, aos Teus pés com os nossos clamores. Senhor, ouça e atenda as nossas preces. Senhor, Tu que é tão bondoso, misericordioso, sabe de todos os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas misérias, mas mesmo assim, enxergas os nossos corações, que clamam pela Tua misericórdia, que clamam por Ti, Senhor, que querem Te ver, que querem Te olhar. Corações que muitas vezes estão nublados pelas trevas, que são tão soterrados, que estão com medo, Senhor. Limpa-nos, Senhor. Cure os nossos olhos. Cure os olhos do nosso coração, da nossa mente. A nossa visão realmente humana, propriamente dita. Senhor, cura-nos, para que possamos olhar para Ti e fazer a grande cura acontecer. A cura que vai nos levar a Ti, que vai nos entregar a Ti, Senhor. A cura de reconhecer que sem Ti não somos nada. A cura de deixar o eu para trás. Entender que Tu, Senhor, está nas Tuas mãos toda a libertação, Senhor. Olhe para aqueles que sofrem, Senhor, que sofrem com chuvas, com secas, com calamidades, catástrofes. Aqueles que sofrem, Senhor, com as calamidades e catástrofes que vêm da nossa cabeça, do nosso pensar. Porque Tu mais do que ninguém sabe, querido Deus e querido Pai, que muitas vezes olhamos para uma situação e fazemos ela maior do que ela é. Porque a nossa visão é uma visão do medo, é uma visão da ansiedade, uma visão da angústia. Então tira-nos de nós, Senhor. Olhe para nós, tão pequenos e tão frágeis, que somos totalmente dependentes de Ti, Senhor, e dá-nos a vida. Nós queremos, nós buscamos, nós clamamos, Senhor, de coração amando-Te e coração pedindo socorro. Nós queremos viver, Senhor, viver no Teu amor, viver uma vida que é e só provém de Ti. Muito obrigado, Senhor, por ao levantarmos os olhos para Ti, Tu atenderes os nossos pedidos. Muito obrigado, querido Pai, querido Deus, por ter misericórdia de nós, enviar o Seu Filho para nos libertar, nos salvar, para que olhemos para Ele assim, como fizestes com Moisés, que olhando para a serpente no madeiro, as pessoas eram curadas pelo Teu nome, porque acreditavam em Ti. Obrigado, Senhor, por acreditarmos em Cristo Jesus, pelo sangue e água que desce pela cruz e nos lava, por acreditarmos no Teu Filho e todas as coisas da nossa vida se resolverem. Muito obrigado, querido Pai. Fica, Senhor, na nossa casa. Vem, Senhor, para a nossa casa. O melhor lugar da nossa casa, Senhor, é Teu. Senta, Senhor, na nossa mesa. Cuida, Senhor, da nossa família. Cuida, Senhor, dos meus irmãos que estão comigo agora nessa live e aqueles que virão. Cuida, Senhor, de toda a situação. Muitas vezes nós nos portamos como Zaqueu. Sim, Senhor. Às vezes na igreja ficamos no canto, calado. Muitas vezes sentimos receosos. Sim, Senhor. Às vezes não nos sentimos merecedor da Tua graça, do Teu perdão, da Tua misericórdia. Ó Deus, Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, vida, Tu és vida, Senhor. Tende piedade. Entra na nossa casa, Senhor. Entra, Jesus. A porta está aberta, Senhor. Livre acesso tens em todos os cômodos da nossa casa. E na casa da nossa alma, Senhor. O nosso coração. Da nossa boca, do nosso ouvido. A nossa mente. E principalmente, Senhor, da nossa visão. Que é aquilo que Tu vens falar nessa tarde para nós. Liberta, Senhor. Muitas pessoas, Senhor, sem enfermidades, de enxaquecas, dores de cabeça. Por causa, Senhor,
disso os olhos queimam, febrios, por causa de dores. Outros estão, Senhor, vivendo no tempo da miopia, não enxergando as coisas com clareza. Liberta, Senhor. Na força da sua misericórdia, cure, Senhor, toda a visão, todo o globo ocular, Senhor. Sim, Senhor. Tira, Senhor, toda qualquer contaminação sanguínea, Senhor, que trabalha nos vasos ocular, no globo ocular de cada irmão. Tira, Senhor, todo qualquer vestígio de tireoide, Senhor. Cura, Jesus, neste momento. Toda a catarata que impede, Senhor, liberta, Senhor. Coloque tuas mãos. Sim, Senhor, limpe, Senhor, toda a visão. Toque agora, Senhor, como tocasse na vista do cego de Betsaida. Nos ensine, Senhor, a olharmos para a família, para a fé, para a igreja, para a luz, para o caminho, para o amor. Ó Deus, Tu és a vida. E se estamos em Ti, temos vida, Senhor. Eu tenho vida. Não importa se o caminho é difícil e longo, mas tenho vida, Senhor. Temos vida, porque Tu és conosco. Obrigado, Senhor, porque cura a nossa visão. Quero com meus irmãos agora, Jesus, estender as mãos para a cruz. E na cruz, Senhor, confiar no Teu amor e clamar, como Tu mesmo disse e nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, guardai-nos, protegei-nos e defendei-nos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos unidos, juntos e reunidos. E aqueles que estarão nessa live, todos aqueles que o Senhor tocar, que for compartilhar, seja abençoado. Pela intercessão de Santa Catarina, São Pedro e São Paulo, Santa Rita, Santa Teresinha e todos os anjos e santos do céu, que o Senhor nos abençoe nessa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tu tens vida, porque Cristo é com você. Um beijo, Deus abençoe e até o próximo. Um beijo no teu coração, na tua alma e no teu espírito. E até o próximo.